Fala galera do Descomplicando a Música. Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês um método para decorar de um jeito bem simples e fácil todos os desenhos, os 5 desenhos da escala pentatônica, os 5 shapes. Eu vou ensinar não só os desenhos, mas também a relação que os desenhos têm entre si, para que vocês consigam facilmente tocar em outros tons, Porque tem um grande problema em quem está tentando aprender os desenhos, quem procura na internet, eu quero saber os desenhos da pentatônica, quero estudar a pentatônica. Aí o cara vai para a internet, procura num site ou num vídeo do YouTube, acha os desenhos e começa a memorizar. Aí fica em casa lá treinando, fica semanas aprendendo os desenhos. Depois de um certo tempo ele finalmente consegue decorar os desenhos. E daí vem o segundo passo, que é saber usar esses desenhos em qualquer tom, em outras tonalidades, para poder tocar em qualquer música. Só que nessa hora, geralmente esse cara acaba passando por um grande problema, fica um caos tentar colocar os 5 shapes em outra tonalidade. Porque é difícil, os desenhos eles têm uma relação entre si, eles têm uma distância. A gente vai ver aqui que um desenho aqui da penta menor vai ter um formato, depois eu vou ter outro formato aqui para a pentatônica maior, depois eu vou ter outro formato alternativo. Só que tentar pensar em todos esses desenhos transpostos em outro tom pode ser difícil. Eu já vi muita gente tendo dificuldade em tocar os desenhos depois em outro tom. E o motivo disso, quero que preste atenção no motivo disso. É porque quando a gente fica tentando decorar um desenho, por exemplo aqui, vamos imaginar que eu estou tentando decorar esse desenho aqui, tá? Se eu ficar tentando decorar esse desenho por muito tempo, o que meu cérebro vai fazer? Meu cérebro sempre vai tentar achar um caminho curto, usar todos os recursos que tiver disponíveis, para fazer o memorizado do jeito mais fácil possível. Então se eu ficar muito tempo tocando esse formato aqui na casa 3, nesse exemplo, não se preocupa com o desenho que eu já vou mostrar todos eles, tá? Eu estou exemplificando aqui. Se eu ficar muito tempo tocando esse desenho na casa 3, meu cérebro vai olhar aqui, então esse formato aqui tá a essa distância aqui do braço, vai ficar aqui na casa 3, nessa bolinha e tal, ele vai ver aqui que tem algumas casas do lado, não sei o que. Aí se eu for tentar tocar outro desenho aqui, outro formato, perto aqui da casa 12 ele já vai enxergar, que tem uma referência aqui, casa 12. Então esse desenho aqui fica aqui perto, esse aqui, porque são maneiras dele gravar melhor. Ele vai conseguir se localizar melhor olhando aqui as bolinhas, olhando as casas do braço da guitarra e tal, a região, se está mais no centro, se está mais na ponta. Todos os recursos ele vai acabar gravando para solidificar a informação. Só que depois, qual é o problema? Esses desenhos, se eu estou tocando só em Dó maior, nesse caso aqui, depois que eu for tentar tocar eles em outro tom, vai ser uma bagunça. Porque daí, agora que eu já sei que na quinta casa eu tenho esse formato aqui, se eu tentar tocar esse formato em outra casa, para outra tonalidade, meu cérebro vai olhar, o desenho eu até consigo fazer, mas agora como é que eu vou achar os outros desenhos? Ele vai olhar aqui e vai achar estranho. Opa, mas esse formato aqui não era aqui, e os outros, aí vai ficar uma bagunça, porque o cérebro vai se embaralhar todo. É isso que acontece na prática quando a gente estuda há muito tempo os mesmos desenhos nas mesmas regiões. A gente acaba ficando viciado, e para perder o vício, para conseguir se libertar, para tocar em outros tons, é um parto, muito difícil. Então esse método que eu vou mostrar agora vai ser um método para memorizar os desenhos, mas não só memorizar, como também ficar independente. Conseguir tocar os desenhos em qualquer região, em qualquer tom, de uma maneira simples. Vai memorizar os desenhos sem ficar fixo numa região só do braço, tá? Então como é que vai funcionar? Eu vou primeiro mostrar aqui quais são os shapes, Aí depois eu vou falar como é que vai ser o dia a dia de estudo que tu vai ter que ter para gravar bem esses desenhos, tá? Então vamos aqui aprender primeiro o formato, Quais são os desenhos? Eu vou mostrar aqui os desenhos na tonalidade de Dó maior, aí depois eu vou trabalhar esses desenhos em outros tons, Vou mostrar como é que faz para transpor. Então, o primeiro desenho aqui vai ser o desenho da pentatônica menor, tá? Que começa aqui da corda 6, na quinta casa, Vai ser o seguinte, E voltando, Tá? Esse desenho aqui eu vou chamar de penta menor, tá? Eu vou dar um nome para cada um dos desenhos, tá bom? Esse aqui vai ser o nome dele penta menor. O próximo desenho que eu vou mostrar vai começar aqui na casa 8, tá? Posso começar com o dedo 2 aqui. Então o desenho vai ser o seguinte, E voltando.
não tem uma regra, tá? Quem quiser começar com o dedo 2 e depois usar o 4, ou quem quiser começar com o dedo 1 e depois usar o 3, né? Não tem uma regra do que é obrigatório, o que é melhor fazer. Eu gosto de, nesse desenho aqui, começar com o dedo 2, porque depois fica fácil de usar o dedo 1 aqui e o dedo 4. Mas dependendo da situação, se, por exemplo, se daqui eu quero ir para outro lugar, de repente vale a pena terminar aqui com o dedo 1 para depois se deslocar. Então vai depender muito da intenção na hora do solo, tá? Então treina com o dedo 2, depois treina começando com o dedo 1. É bom variar para não se viciar a um único modelo, tá? Essa digitação aqui que a gente acabou de fazer é o desenho da pentatônica maior, tá? Então nesse caso aqui, como a gente começou da notinha Dó, significa que essa aqui é a pentatônica maior de Dó, tá? E essa aqui que a gente fez antes, como era o desenho da pentatônica menor e o começo da nota Lá, significa que é a penta menor de Lá, pentatônica de Lá menor. Esse aqui eu vou chamar de penta maior, esse aqui de penta menor. Agora a gente vai ver um outro desenho que também é da escala pentatônica, que começa aqui da casa 3, tá? O desenho vai ser o seguinte, ó. E voltando. Aqui a mesma coisa, tá? Se quiser usar o dedo 1 e 3, depois, ou os dedos 2 e 4, tanto faz, tá? Pratica com os dois para ter mais versatilidade. Bom, como é que a gente vai chamar esse desenho aqui? Se vocês, não sei se vocês repararam, né? Mas a gente está tocando aqui as mesmas notas, tá? Apesar desse desenho aqui ser diferente desse aqui que a gente fez, a gente está tocando exatamente as mesmas notas, ó. Aqui é Lá, aqui é Dó, Ré, Mi, Sol, Lá. Aqui, ó, eu toquei as notas Dó, Ré, Mi, Sol, Lá e Dó de novo aqui. Então, são exatamente as mesmas notas que fazem parte dessa escala, também fazem parte dessa, e também são as mesmas notas que fazem parte dessa outra escala, esse outro desenho que eu mostrei aqui, ó. Aqui tem Sol, Lá, Dó, Ré, Mi, né? Então, são as mesmas notas, só que como eu estou começando de um lugar diferente, o desenho fica diferente. Mas tenham em mente que é exatamente a mesma escala, tá? Só os formatos que estão mudando. Como é que eu vou chamar esse desenho aqui? Eu vou dar um nome para ele que vai ser sugestivo, né? Que vai ser o desenho simétrico. Por que simétrico? Porque ele tem uma simetria. Eu toco duas notas aqui, um intervalo de um tom, né? Um intervalo que eu vou chamar de curto, que é só um tom. Depois eu toco outras duas cordas aqui, né? Com um intervalo longo, que daí é de um tom e meio, ó, daqui até aqui. E depois eu toco de novo duas notas com intervalo curto aqui de um tom. Então eu tenho duas curtas, né, dois longos e mais dois curtos. Então por isso ele é assimétrico, né? Ele é bem fácil de memorizar esse desenho aqui. Então eu vou chamar ele de desenho simétrico, tá? Por que eu vou dar um nome para cada um dos desenhos? Como eu não tenho um nome para esse desenho aqui, alguns chamam de shape 1, outros de shape 2, desenho 1, desenho 2... Não tem uma regra. Eu vou dar um nome porque esse nome vai facilitar a nossa memorização na hora que eu for mostrar o método ali para decorar cada dia, né, tua rotina de estudo. Saber o nome de cada desenho vai facilitar. Então, memoriza que esse desenho aqui é o desenho simétrico, tá? É o desenho da pentatônica simétrica, tá? Esse aqui é o desenho da penta menor, esse aqui é o desenho da penta maior. Agora a gente tem outro desenho aqui, começando da casa 10, tá? Que vai ser o seguinte, ó. E voltando. Tá, então esse desenho aqui, eu vou chamar ele de desenho 3. Dos 3, na realidade. Por que dos 3? Porque é o único desenho onde o início dele, né, eu desço 3 cordas do mesmo jeito, né? Aqui eu usei duas cordas de um jeito, a terceira corda foi de um jeito diferente. Aqui também variou, né? Aqui, se forem reparar, eu desci as 3 cordas do mesmo jeito, ó. Desci 3 cordas do mesmo formato, com um intervalinho curto. Então, como ele é o único desenho que tem esse formato, que eu começo ele descendo 3 notas do mesmo jeito, eu vou chamar ele de desenho dos 3, que é as 3 notas, né? 3 cordas descendo do mesmo jeito, tá? É o desenho dos 3. E o último desenho que a gente vai ver é esse daqui, ó.
voltando. Esse desenho, ele é bem importante também, porque ele é o desenho da relativa menor, né? Quem viu o nosso vídeo lá sobre relativa menor sabe da importância de saber as escalas relativas. Então aqui é o Lá menor, né? O desenho da pentatônica menor. E aqui também é o desenho da penta menor, só que é o desenho da penta menor quando eu começo da quinta corda, né? Ó. Tá? Então começando da quinta corda, o Lá aqui na quinta corda fica com esse formato, só que começando da sexta corda fica com esse outro formato. Então, só que como eu estou sempre começando da corda 6, né? Aí eu estendi um pouco mais aqui. Então eu vou chamar esse desenho aqui, como esse aqui eu já chamei de penta menor, eu vou chamar o desenho que tem esse formato de acorde aqui, eu vou chamar de desenho alternativo. Por que alternativo? Porque ele é um alternativo para a penta menor, né? É uma alternativa que a gente tem para tocar a pentatônica menor. Então esse formatinho aqui vai ser o nosso desenho alternativo, tá? Então eu tenho 5 desenhos, 5 nomes. O desenho simétrico, a penta menor, a penta maior, o desenho dos 3, né, que eu desço 3 iguais aqui, e o desenho alternativo, tá? Tá, então agora que a gente já sabe os desenhos, como é que a gente vai organizar o nosso estudo? Antes de mais nada é importante saber, né, que esse desenho aqui, que é o primeiro que eu mostrei, o desenho da penta menor, ele vai ser o mais importante, tá? Porque quando a gente está aprendendo a improvisar, a maioria dos licks, dos riffs, né, que vocês podem aprender e tocar no solo de vocês, vai usar esse formato aqui, né? Ele é muito útil para trabalhar. Então, olhando na internet, procurando, vocês vão ver um monte de licks e frases e tal que usam esse formato. Então, ele é um dos mais importantes que tem, né? Na minha opinião, é o mais importante para quem está começando. Então, é bom, a gente vai ter ele como guia, como referência, tá? Para achar os outros. E o outro desenho que a gente vai ter como referência vai ser esse aqui de baixo, que também é o desenho menor, né? Só que alternativo, né? Desenho da relativa menor aqui, só que começando da corda 5, tá? Então como é que vai ser o nosso estudo? Se a gente for reparar aqui nesse desenho, né, da penta menor, do lado dele, o próximo desenho que a gente fez foi o desenho da penta maior. Então na direita do desenho da penta menor eu tenho a penta maior. E na esquerda do desenho da penta menor eu tenho o desenho simétrico. Claro que eu estou falando esquerda e direita pensando em quem está tocando a guitarra aqui, né? Então, pensando nesse desenho aqui da penta menor, eu sei que à direita dele eu tenho o desenho da penta maior e à esquerda dele eu tenho o desenho simétrico, tá? Isso é bem importante. E no meu caso aqui do desenho alternativo, né? À esquerda eu tinha o quê? Eu tinha o desenho dos 3, né? E na direita eu tenho o desenho simétrico de novo aqui, tá? Então a gente não chegou a fazer porque tá ficando bem embaixo aqui já, mas depois desse desenho aqui da penta menor alternativo, né, nosso desenho alternativo, à direita dele eu volto a ter o desenho simétrico e na esquerda dele eu tenho o desenho dos 3, tá? Anota isso numa folha, então tá aparecendo aqui na tela para vocês, né? Então penta menor à direita eu tenho a penta maior, na esquerda eu tenho o desenho simétrico e o desenho alternativo na direita eu tenho o desenho simétrico e na esquerda eu tenho o desenho dos 3. Isso é bem importante porque a gente vai usar essa referência no nosso estudo diário, tá? Vai ser bem importante para nossa localização. Então como é que vai ser a nossa rotina de estudo? O primeiro dia, tá? Tu vai só trabalhar em cima dos 5 shapes aqui, desse tom mesmo de Dó maior que é o que eu mostrei aqui. Então como é que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai executar o desenho da penta menor, né? De cima até embaixo. Então tu vai pegar aí a anotação que tu tem na tua tablatura, ou de repente vai olhar o vídeo de novo, pode salvar o vídeo nos favoritos aí para olhar de novo. Aí tu vai olhar aqui o desenho e vai repetir, tá? Então o desenho é esse. Faz ele olhando aqui, né, concentrado, pode fazer bem devagar, mas é importante que tu acerte ele pelo menos uma vez, fazendo de forma constante aqui do início ao fim. Pode ser lento, mas faz ele de forma constante do início ao fim e acerta. Tá, acertei. Tranquilo, agora vamos fazer ele, só que de olhos fechados, o mesmo desenho, tá? Então tu vai fechar os olhos e vai fazer o mesmo desenho. Tá? Por que é importante fazer de olhos fechados? Porque a gente vai estar memorizando a parte motora, né, sem o recurso visual quando a gente fecha os olhos. Isso é bem importante. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que subindo. Tá? A gente vai subir o desenho uma vez, certo? Pelo menos uma vez certo, né? Olha, se concentra e faz.
Acertei uma vez, beleza, agora eu vou fazer ele de olhos fechados. Acertei, beleza. Então agora eu vou fazer ele subindo e descendo uma vez olhando, né? Faz devagar, tá? Aqui eu tô mostrando um pouco mais rápido para não ficar muito demorado o vídeo, mas faz bem devagar essa parte, vai e volta uma vez. Agora tu vai e volta de olhos fechados. E depois agora tu vai subir e depois descer, olhando. E depois de olhos fechados. Tá? Então tu concluiu esse desenho. A gente fez 4 variações, né? Desce, sobe, depois vai e volta, volta e vai. Né? Sempre uma vez olhando, uma vez de olhos fechados. A gente vai fazer esse mesmo estudo aqui com cada um dos 5 desenhos. Então a gente vai partir aqui para o nosso desenho simétrico aqui, né, por exemplo, e vai fazer a mesma coisa. Vai pegar o desenho simétrico, vai olhar ele uma vez, vai descer, depois vai descer de olhos fechados. Depois vai subir olhando, subir de olhos fechados, depois vai descer e subir, depois subir e descer, né? Sempre uma vez olhando, uma vez de olhos fechados. Isso tu vai fazer com cada um dos 5 desenhos, tá? Depois que terminar, vão ter passado cerca de 10 minutos. Por quê? Porque não demora muito, né? Tu vai fazer um desenho aqui, desci, acertei e pronto. Demorei poucos segundos. Agora vou fazer de olhos fechados. Então dificilmente tu vai demorar mais do que 2 minutos em cada shape aqui, né? Então se for multiplicar 2 minutos por 5, que são 5 desenhos, vai dar uns 10 minutos de estudo nesse primeiro dia, tá? Esse primeiro dia vai ser talvez o mais difícil, porque tu não memorizou nenhum desenho ainda, né? Então tu vai achar cada um deles estranho, mas executa, faz com calma, né? Investe esses 10 minutos bem concentrado aí. Se tu se dispersou, para e recomeça, né? Com calma, porque é importante que tu faça todas essas idas e voltas com bastante calma e concentrado, tanto olhando como de olhos fechados, tá? Terminando esse primeiro dia, o nosso segundo dia já vai ser um pouco diferente. A primeira coisa que tu vai fazer no segundo dia vai ser olhar para aquela anotação que tu fez na tua folhinha, onde a gente botou lá que tinha a penta menor e do lado dela tinha a penta maior, na esquerda tinha o desenho simétrico, né? E no caso do desenho alternativo, na direita eu tinha o desenho simétrico e na esquerda eu tinha o desenho dos 3. Então tu vai olhar para essa folhinha e vai ficar tentando memorizar isso. 1 minuto só, tá? Marca no teu relógio, tá? Não precisa ficar mais do que 1 minuto. Marca no relógio ali e olha para aquela folha e tenta memorizar, tá? Eu tenho a penta menor e do lado eu tenho a penta maior na direita e na esquerda eu tenho um desenho simétrico. Olha para isso. Imagina aqui, né, que no braço, qual é o desenho da penta menor. Ah, tá, aqui era a penta maior, tá na direita. Na esquerda eu tinha um desenho simétrico. Memoriza isso. E embaixo a mesma coisa ali onde está o alternativo, tá? O alternativo na direita tinha um desenho simétrico, na esquerda tinha um desenho dos 3. Fica 1 minuto só olhando para essa folha, tentando memorizar isso. Acabou esse 1 minuto, pega a guitarra e vamos trabalhar aqui agora os shapes, tá? Só que dessa vez a gente vai fazer um pouco diferente. O que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar os desenhos aqui ainda em Dó maior, tá? Mas a gente vai trabalhar os desenhos fazendo uma certa conexão entre os desenhos. Então como é que a gente vai trabalhar isso? A gente vai descer aqui o desenho da penta menor e depois a gente vai emendar ele aqui com o desenho da penta maior, né, que está na direita. Então quando a gente chegou aqui embaixo, eu vou subir agora a penta maior. Então vai ser assim, ó, eu vou olhar, né, vou ficar olhando aqui, concentrado, vou descer a penta menor e subir a penta maior. Tá? Faz isso uma vez. Acertou uma vez, beleza, tá feito. Agora tu vai repetir ele de olhos fechados, né? Vai fechar os olhos. Tá? E vai fazer ele de olhos fechados. Essa parte aqui, vocês vão começar a ver como o fato de fazer de olhos fechados é importante. Porque quando a gente for mudar de tom, tu já vai ter memorizado a distância. Quando tu fecha os olhos, tu decora a distância e não o visual aqui de qual região que tu estava. Tu vai memorizar a distância entre um desenho e outro. Então, fazendo isso de olhos fechados, tu vai memorizar essa distância e isso, quando a gente for trocar de tom, vai ser fundamental, tá? Então, agora que a gente já viu a conexão do desenho da penta menor com a penta maior, que está na direita, a gente vai fazer a conexão com a esquerda, que era o desenho simétrico. A gente vai fazer isso subindo aqui. A gente vai subir a penta
menor e vai descer o desenho simétrico. Então a gente vai ficar olhando aqui e vai fazer assim, ó. Tá? Então eu subo, depois desço o desenho simétrico. Aqui a gente já pode reparar, né, que como eu estava acabando com o dedo 1, ficou mais cômodo aqui recomeçar com o dedo 1. Então dependendo da transição que eu estou fazendo, às vezes é melhor começar com o dedo 1, às vezes é melhor começar com o dedo 2. Então por isso que não é bom ficar viciado só com uma mesma digitação. Tá? Feito isso, tu vai fazer a mesma coisa de olhos fechados, né? Aí tu concluiu aqui o bloco da penta menor aqui. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que trabalhando o desenho alternativo. Então a gente vai pegar aqui o desenho alternativo, né? E vai executar ele descendo. Aí depois a gente vai ir para o lado, né? E vai subir o desenho simétrico, porque ao lado do desenho alternativo eu tenho o desenho simétrico, né? Então vai ser assim, né? Depois eu faço a mesma coisa de olhos fechados. E agora, para ver o desenho da esquerda, que é o desenho dos 3, eu vou subir aqui o desenho alternativo e vou descer em cima do shape aqui do desenho dos 3, né? Que era os 3 descia da mesma forma aqui. Então como é que vai ser? Eu vou olhar assim. Desci aqui o desenho dos 3. Da mesma forma que foi no dia 1, não vai levar mais de 10 minutos para fazer essa sequência toda. Porque a primeira ida, né, que tu vai vir aqui e voltar, depois tu vai subir e vir por aqui, talvez quatro exercícios, né, um indo depois de olhos fechados, depois para cá, olhos fechados, então vai ser 4. Aqui também, tu vai ir e vir, 4, né? Então isso aí tu não vai levar 1 minuto em cada uma delas, não vai chegar nem a 8 minutos. Aí tu tem aquele outro 1 minuto, né, para memorizar aquela folhinha, né, onde tinha a penta menor, na direita a penta maior, aí dá uns 9 minutos, e caso tu trave em algum deles, tenha dificuldade, tu pode investir esse outro minutinho extra em tentar executar de novo um desenho que tu tá com dificuldade de lembrar, como é que era o desenho da penta maior. Então tu pode usar esse dia para fazer 1 minuto, né, uma ida e volta ali no desenho da penta maior, vai e volta de olhos fechados, né, e para tentar relembrar o dia anterior, caso tenha alguma falha aí em algum desenho. Aí depois tu faz aí essa sequência, né, de conecta esses dois, depois esses aqui, tá? Aí tu concluiu o teu segundo dia de estudo, 10 minutos de estudo, né? Agora vem pro terceiro dia. O terceiro dia vai funcionar de uma forma bem parecida. O primeiro minuto a gente vai olhar para aquela folhinha e vai lembrar, tá? Penta menor, do lado eu tenho penta maior, na esquerda eu tenho um desenho simétrico. Desenho alternativo, na direita eu tenho simétrico, na esquerda eu tenho o desenho dos 3. Provavelmente já esteja bem mais claro e nítido na tua cabeça já isso, porque tu vai lembrar dos desenhos. A penta menor, do lado já tinha a penta maior ali, na esquerda já tinha um desenho simétrico. Já vai ficar um pouco mais palpável já nessa memorização. E até sugiro, se tu acha que tá bem, bota a mão na frente da folha, tenta lembrar de cabeça o que era, depois tu confere, vê se tá certo. Se tu errou, tenta decorar de novo, depois tu bota a mão e tenta lembrar, né? Gasta 1 minutinho aí de novo naquela folhinha. Depois pega a guitarra e vamos executar aqui os shapes de novo. O terceiro dia, né, os shapes que tu vai executar vai ser a mesma lógica, só que vai ser em outro tom. Agora, em vez de fazer em Dó maior, o terceiro dia a gente já vai, para não fazer o cérebro se viciar em Dó, a gente já vai trabalhar os desenhos em outro tom. A gente vai trabalhar eles em Fá, tá? Então, como é que a gente vai se localizar em Fá? A gente tem que pensar na tônica e na relativa menor, né? Se tu não sabe o que é relativa menor, sugiro que tu veja o nosso outro vídeo aqui que eu lancei semana passada, que é o desenho, o vídeo onde eu falei sobre as escalas relativas, o que significa e tudo mais, como é que encontra. E lá eu falei que era bem importante ter memorizado quem é relativa de quem, né? Então, aqui a gente vai aplicar direto isso. Como a gente vai estar trabalhando no tom de Fá, a relativa menor de Fá é Ré menor, né? Já memorizou isso, tu já sabe. Caso tu esteja com dificuldade ainda, 1 tom e meio abaixo da tônica é a relativa menor, né? Então se eu estou em Fá, 1 tom e meio abaixo, Ré menor, né? E se eu estou em Ré menor e quero saber qual é a relativa maior, 1 tom e meio acima, né? Volto para o Fá. Então arregando 1 tom e meio, né? Eu descubro quem é a relativa menor. Mas beleza, então o tom de Fá, a relativa menor é Ré,
né? Então aqui eu tenho Ré menor. Esse aqui é o desenho alternativo, né, da pentatônica, para executar em cima desse formato aqui de Ré menor. Se eu for usar esse formato aqui de Ré menor, começando da corda 6, aí eu tenho o meu desenho da penta menor, né? Isso não deve ser estranho para vocês, né, que é exatamente o mesmo formato, só que deslocado. Isso aí, quando eu expliquei lá a escala maior, eu falei lá que com qualquer escala, né, eu posso deslocar ela começando de outra nota, que eu vou ter aquela escala de outro tom, né? Naquele vídeo eu falei disso. Então aqui no caso de Ré menor, eu posso tocar esse formato aqui. Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer exatamente aquele mesmo exercício, só que aplicado em Ré. Então como é que vai funcionar? Eu vou começar aqui da 10ª casa, que é onde está o meu Ré, e vou fazer o desenho da penta menor. Aí eu vou para a direita para subir com a escala pentatônica maior, né? Com a penta maior. Mesma coisa que a gente fez no dia anterior. A única diferença é que a gente está em outro tom agora. Então a gente vai descer, depois sobe com a penta maior. Depois faz isso de olhos fechados. Tá? Aí tu vai fazer o que depois? A parte da esquerda aqui. Então a gente vai subir, penta menor, descer um desenho simétrico. Então sobe e desce um desenho simétrico. Faz depois de olhos fechados, né? Beleza, concluí aqui meus 4 exercícios, né, com o formato da penta menor, na direita e na esquerda. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o desenho alternativo. Como o meu Ré menor está aqui, meu desenho alternativo está aqui. Então eu vou descer ele, deslocar para a direita e subir o desenho simétrico, que está na direita do desenho alternativo. Faço isso depois de olhos fechados. Depois eu subo o desenho alternativo aqui e desço o desenho dos 3, né? Faço isso depois de olhos fechados. Tá? Então, concluí aqui o meu segundo dia de estudo, né? Olhei para a folhinha, fiz aqui as 4 idas aqui perto do meu desenho da penta menor, depois as 4 repetições aqui no meu desenho alternativo. Mesma coisa, vai demorar em torno de uns 9 minutos para concluir toda essa parte. Usa aquele minutinho extra para fazer de novo um desenho que esteja meio capenga aí e tal, repete, né, uma vez, mas agora tu vai repetir nesse outro tom, tá? Então o que tu vai fazer? Eu não estou lembrando como é que é o desenho da penta maior, tá? Então pega aqui o formato da penta menor e tenta lembrar, tá? Na direita tá o desenho da penta maior. Como é que eu fiz lá no dó? Tenta lembrar como você estava fazendo de olhos fechados, tenta lembrar como é que era. Tu descia, depois deslocava, subia, era assim, ó, e tal. Se tiver com muita dificuldade, volta lá pro dó, né? E vê como é que era, vê na tablatura. Lembrei, era assim, ó, era esse formato. Aí executa ele agora em Ré. Tá? É bem importante isso. Nesse terceiro dia tu vai estar usando já em outro tom, não é para ficar treinando em dó mais, tá? No máximo tu vai ter uma referência para lembrar, caso alguma coisa não esteja bem solidificada ainda, mas o ideal é tu treinar em Ré, em Fá maior, né? No caso Ré menor. Agora o 4º dia a gente vai trabalhar a mesma lógica, só que no tom de Lá. Então vai começar, pega a nossa folhinha, memoriza ela. Já tá na tua cabeça? Então tava primeiro e tenta lembrar. Penta menor, do lado eu tenho penta maior. Na esquerda eu tenho o desenho simétrico. Tenta lembrar, fica 1 minuto decorando aquilo, vai para a guitarra e agora aplica no tom de Lá maior. Então Lá maior eu tenho a relativa menor é Fá sustenido, né? Então Fá sustenido menor é relativa menor. Então, achando aqui o meu Fá sustenido, se tu não sabe o nome das notas, tem que ver o vídeo lá que eu mostrei, que eu ensino, né, como é que a gente decora o nome de cada uma das notas. Não dá pra querer improvisar ou se localizar em qualquer tom se tu não sabe nem o nome das notas. Então isso aí é a primeira coisa que tem que fazer. Olha esse vídeo com calma, treina isso e depois tu avança pra cá, tá? Então, partindo do pressuposto, já sabe localizar as notas. Achou aqui o Fá sustenido, vamos aplicar o desenho da penta menor. Deslocar para a direita para subir com a penta maior.
Agora a gente fala isso de olhos fechados. Tá? Bom, mas o lado direito aqui não dá pra fazer, o lado esquerdo não dá pra fazer aqui o desenho simétrico aqui, beleza, não precisa fazer, não vai dar, não tem espaço, então não faz. Agora vamos então para o desenho alternativo, né? O Fá sustenido menor está onde? Está aqui, ó. Então o desenho alternativo é isso aqui. Então como é que eu fazia? Eu desloco para a direita e subo o desenho simétrico, né? Depois faço de olhos fechados. Aí agora depois eu subo ele aqui, o desenho simétrico, e desço com o desenho dos três, né? Depois faço de olhos fechados, concluí o meu quarto dia de estudo. Tá? Então, o fato de fazer de olhos fechados aqui em cada tom, reparem como a mecânica, sempre que tu fecha os olhos, o teu cérebro está gravando o quê? O que tu está ensinando para o teu cérebro? Tu está ensinando que os desenhos, os formatos, eles têm uma relação entre si, eles estão conectados, mas essa conexão não é para ser feita visualmente aqui com as bolinhas. Ah, esse desenho aqui está na casa 3, esse está na casa 5. Não, a conexão é relativa entre eles, né? Eu posso deslocar esse bloco inteiro para qualquer tom e eu tenho que saber que para cá eu tenho esse desenho, para cá eu tenho esse, independente de onde eu comecei. Tá? Então por isso que é importante fazer esse treino cada dia num tom. No quinto dia, a gente vai treinar no tom de Ré maior. No caso de Ré maior, então a relativa menor é Si menor. Eu vou fazer as mesmas coisas, né? Eu vou encontrar onde é que está o Si, vou aplicar o desenho da penta menor aqui, descer, subir pela penta maior, fazer os mesmos exercícios no tom de Ré maior, que é relativa a Si menor. Depois, no próximo dia, eu vou fazer no tom de Sol maior, tá? Mesma coisa, a relativa de Sol é Mi menor, né? Aí depois eu vou fazer em Mi maior. Tá? No sétimo dia, o último dia da semana, eu vou praticar em cima do tom de Mi maior. Quando eu concluir essa bateria de estudos, treinando 10 minutos por dia, onde cada dia tu faz esse exercício numa tonalidade diferente, tu vai ter trabalhado os tons principais, que são os tons mais comuns, né, que as músicas estão nesses tons aí, e também vai ter treinado a relação entre um desenho e o outro. Tu vai ter feito de olhos fechados, tu vai ter subido, descido, e tu vai estar ensinando pro teu cérebro que ele tem que tomar como referência um desenho em relação ao outro. E não as bolinhas aqui, que na terceira casa é o desenho 1, depois é o desenho 2. Não, tem que tomar como referência os próprios desenhos. A relação é entre eles, né? Então, fazendo isso nesses 7 dias, com certeza o formato dos 5 desenhos já vai estar bem memorizado, porque todos os dias tu repetiu eles, concentrado, de olhos fechados. Várias vezes tu executou eles, né? Porque como tu fez de olhos abertos, de olhos fechados, e foi, voltou, né? Então eles estão assim bem memorizados, o formato deles, e também estão bem memorizados a ordem, né? Tu olhou para aquela folhinha tá parecendo o quê? Penta menor, na direita tem um penta maior, na esquerda tem um simétrico. Então, como tu já olhou isso bastante, isso vai te ajudar a lembrar que, se a penta menor começou aqui, né? Poxa, eu não sei nem onde é que eu tô, porque tu nem tava a casa fazendo a penta menor, isso aqui é Dó menor. Beleza, mas quem é que tá no lado? Bom, no lado eu sei que eu tenho a penta maior, na direita da penta menor eu tenho a penta maior. Então se eu quiser fazer qualquer brincadeira aqui, indo pra direita, avançando um pouco, eu vou fazer o quê? Eu vou usar a penta maior. Né? Isso vai vir de bandeja aqui, bem rápido. Então se tu tá usando aqui o desenho da penta menor, né, pra fazer um solo qualquer aqui, aí poxa, eu quero ir para a esquerda, eu quero usar a região do braço aqui na minha esquerda. O que eu posso fazer? Eu não sei o que eu posso tocar aqui. É o desenho simétrico. Na esquerda da penta menor, eu tinha o desenho simétrico para brincar. Né? Tu ficou uma semana inteira fazendo isso. Pegando o desenho, à esquerda, desenho simétrico. Tu olhou na folhinha, penta menor, na esquerda eu tenho simétrico. Então isso vai estar no teu sangue já. Né? Então não importa o tom que tu esteja, mesmo que tu esteja num tom meio exótico, olhou ali o desenho da penta menor, tu sabe o que tem na esquerda, tu sabe o que tem na direita, e a mesma coisa com o desenho alternativo, né? Tu localizou o desenho alternativo, tu sabe o que tem na direita, tu sabe o que tem na esquerda. E se quiser até conectar todos eles, né, fica fácil de perceber. No caso aqui, por exemplo, de Ré menor, né, o Fá maior, o desenho alternativo está aqui, na direita eu tenho o desenho simétrico, né? O que eu tenho depois do desenho simétrico? O desenho simétrico ele está na esquerda do desenho da penta menor, né? Então quer dizer o quê? Se eu for para cá, eu tenho a penta menor, né? Porque na esquerda dele eu tenho o simétrico.
Então quer dizer que para cá eu tenho um desenho alternativo. Então a conexão que os desenhos vão fazendo vai ficar bem mais fácil, né? Mais rápida. Claro que na prática, quem está começando a improvisar, não precisa fazer um solo e começa aqui e acaba lá embaixo. O importante é primeiro trabalhar perto, saber trabalhar perto. Pega ali a penta menor, estuda ela, trabalha pertinho. Depois pega o desenho alternativo, estuda ele, trabalha pertinho. O passeio geral é a última coisa, né? No nosso curso lá de Segredos da Improvisação, a gente fala assim, eu ensino lá o desenho da penta menor, a gente trabalha bastante esse desenho, faz bastante licks, exercícios, exemplos, toca junto das músicas, em vários estilos diferentes. Aí depois a gente começa a trabalhar com os outros desenhos que estão perto ali, depois a gente começa a trabalhar alguns exercícios para conectar esses desenhos, para improvisar, né, com mais fluidez do braço inteiro. Mas a lógica, para poder passear por isso, a gente precisa ter esses desenhos bem memorizados, a relação entre eles, porque daí na hora de mudar de tom, não vai ser uma mudança traumática, né? Vai ser bem simples, já sabe, teu cérebro já memorizou o que vem depois de quê, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado desse método aí, pratiquem ele, né? Levem fé nisso, peguem uma semaninha aí para estudar, 10 minutinhos por dia, que tu vai conseguir dominar isso. Se passou uma semana, por acaso, tu sente que ainda tem alguma debilidade, poxa, o desenho tal, o desenho simétrico não está muito bem memorizado, então próximo dia tu tenta treinar um pouco um desenho simétrico. Só que muito importante, não fica fazendo, se tem alguma debilidade em algum desenho, não é para ficar fazendo ele no tom de dó maior. Senão tu vai se atrapalhar depois, tu vai ficar decorando que o desenho simétrico está aqui, mas na hora de achar em outro tom vai se perder. Então, lembra como é que é o desenho, mas toca ele em outro tom. Treina em Ré, depois treina em Sol, treina em Fá. Mas pratica os desenhos já em tons diferentes para não se viciar em Dó, tá? Isso é bem importante. Então, antes de finalizar o vídeo, eu só queria falar um pouquinho sobre a aplicação da pentatônica, né? Lá no vídeo de escalas maiores eu falei que as escalas elas geram campos harmônicos, né? Então se eu encontrei o tom da música, sei quais são os acordes que fazem parte da música, que formam, que compõem uma tonalidade, eu posso usar a escala maior da tonalidade. Afinal foi a própria escala que gerou esses acordes. Lá naquele vídeo eu mostrei isso, né? Então aqui no caso da pentatônica vai ser a mesma coisa. Como é que vai funcionar? A pentatônica ela nada mais é do que um apanhado de notas da escala maior. A escala maior tem 7 notas, né? A pentatônica ela pegou 5 dessas notas, né? Excluiu 2. Só isso que ela fez. Ela pegou a escala maior e selecionou 5 notas dessa escala. Então todo o conceito que eu uso para a escala maior, então quer dizer que numa música que tem Dó maior, eu posso usar a escala maior. Esse mesmo conceito eu vou usar para a pentatônica. Se eu estou numa música em Dó maior, eu posso usar a escala pentatônica de Dó maior. Qual é a penta de Dó maior? A penta maior é esse formato aqui, né? Então eu vejo onde é que está o Dó e executo esse formato. É mais fácil pensar na relativa menor, né? Como a gente está trabalhando em pentatônica aqui, e eu falei que esse desenho aqui, né, da penta menor é o mais usado na improvisação, então sempre que a gente fala num tom maior, a gente tem que pensar na relativa. Então se é Dó maior, o que eu vou pensar? Lá menor. Qual é a penta menor de Lá? Encontro Lá, faço a penta menor. Então o meu solo pode usar essa escala aqui. Não, mas a música está em Si maior. Bom, tem que saber qual é a relativa de Si maior. A relativa de Si maior é Sol sustenido menor. Então eu vou achar onde é que está o Sol sustenido, vou aplicar a penta menor aqui, meu solo vai usar essas notas e, mesma coisa, atrás, à esquerda, desenho simétrico, na direita, penta maior. O Sol sustenido menor, o desenho alternativo está aqui embaixo, então eu vou fazer aqui o desenho alternativo, depois à direita eu já sei o que tem, na esquerda eu também já sei o que tem. Então é assim que tu vai improvisar, né? Tu vai usar os desenhos, descobrindo a tonalidade da música, pensando como se fosse a escala maior, é o mesmo conceito, tá? Já que a pentatônica ela só pegou algumas notas da escala maior. Bom, então a aula vai ficando por aqui. Quem não conhecia o canal, se inscreve, né? Porque a gente está recém começando aí no estudo de escalas, vai falar de muitas outras escalas, vai falar mais sobre a escala pentatônica, porque tem muita coisa para explorar, muitos recursos para trabalhar nela, para improvisar e tudo mais. Quem quiser conhecer o curso Segredos da Improvisação, tá o link aqui na descrição do vídeo. Então nos aguardem, que semana que vem a gente está lançando já uma nova aula, seguindo nesse assunto aí de escalas musicais. Até lá!